O ônibus foi incendiado por criminosos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Abraão Ramos tem os detalhes. Olá, Abraão. Olá, Fernando. Nós continuamos ao vivo aqui na Vila Flórida, Guarulhos, na Grande São Paulo. O crime aconteceu na principal avenida aqui desta região, a Avenida Tiradentes. Nós estamos acompanhando imagens no momento em que os bombeiros chegaram neste local. Rapidamente já começaram o combate ao incêndio a este ônibus do transporte público aqui da cidade de Guarulhos. Foi um trabalho rápido por parte das equipes do Corpo de Bombeiros, mas infelizmente não foi possível evitar a total destruição. Olha só, nós estamos exibindo esta imagem aí, o que ocorreu aqui. Moradores estavam fazendo um protesto exatamente neste trecho da Avenida Tiradentes, tudo isso em virtude de uma morte que aconteceu em um confronto com policiais militares aqui na região. Os moradores estavam fazendo esse protesto, acabaram por parar este ônibus a alguns metros aqui deste local em que ele está. Essas pessoas obrigaram o motorista, o cobrador e os passageiros a desembarcarem e logo atearam fogo no ônibus. E olha só a audácia, Fernando. Os criminosos, porque não existe outra palavra para exemplificar a quem praticou este ato, os criminosos atearam fogo no ônibus, esperaram as chamas se espalharem, as chamas começarem a consumir, podemos dizer assim, o ônibus, para daí então sair correndo. Essas pessoas fugiram, até o momento elas não foram identificadas e agora o nosso repórter cinematográfico Vanderlei Miranda vai mostrar nas imagens a situação em que ficou o ônibus. Completamente destruído, um enorme prejuízo para a empresa e um grande prejuízo principalmente para a população, pois é um ônibus a menos que vai deixar de um ônibus a menos circulando aqui nas ruas da cidade de Guarulhos, região aqui da Vila Flórida. Outro detalhe, nosso cinegrafista vai mostrar, a força do fogo foi tamanha que acabou por atingir os cabos de internet e telefonia instalados aqui neste trecho. Os cabos de todas as operadoras foram danificados. E olha só, neste horário da madrugada em que nós estamos aqui, há vários profissionais dessas empresas tentando aí restabelecer o fornecimento. Nós vemos que é um trabalho difícil, é um trabalho demorado. Segundo esses profissionais, olha, os moradores aqui desta região ficarão por um bom período sem telefone e sem internet também em virtude dessa ação, Fernando. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial aqui de Guarulhos e agora vai ser apurado pela Polícia Civil. Por sorte, ninguém se feriu nesse atentado criminoso, Fernando. Olha aí, Abraão, no fim das contas, na ponta, quem é que paga a conta? É esse trabalhador aí que às 3h57 da manhã de uma segunda-feira está começando a semana dele pendurado numa escada, tentando consertar aí os cabos para que a população possa voltar a ter os seus serviços, né? Possa ter os seus serviços normalizados. É ele que paga a conta. E quem paga a conta também é quem amanhã de manhã em Guarulhos, tá? Amanhã não, né? Daqui a pouquinho, na manhã desta segunda-feira, for sair para trabalhar e tiver que ficar esperando mais tempo no ponto de ônibus para conseguir um transporte, tiver que entrar num ônibus mais lotado. O protesto, a represália é pela morte de um traficante, mas quem vai pagar a conta é a população inteira. A empresa de ônibus e o governo vão arcar com o prejuízo desse veículo, que para o governo é muito pouco, Abraão, não é muito dinheiro. Mas ainda assim é um dinheiro que sai da arrecadação que vem também do trabalhador. No fim das contas, é sempre o povo que paga, né, Abraão? É, Fernando, infelizmente, sempre o cidadão de bem, aquele que precisa dos serviços públicos, acabam pagando a conta dessa ação que ninguém tem culpa, na verdade. Se ocorreu este fato, essa pessoa acabou perdendo a vida, a população se revoltou, existem várias formas de protestar sem precisar danificar o bem público, sem precisar causar tantos prejuízos, porque olha só, diz que a partir desse ponto, segundo os técnicos que estão aqui, não há internet nem telefonia. Daqui para frente parece que existe um hospital. Inclusive esse hospital vai ser também, está sendo atingido, vamos dizer assim, de uma certa forma, pela falta de internet, pela falta de telefonia. Olha só o quanto isso acaba por causar danos, prejuízos e problemas a quem não tem nada a ver com a história. Inclusive também, muito provavelmente, esses moradores, essas pessoas, podemos dizer, que participaram desse atentado criminoso, elas também serão prejudicadas pela falta de internet e pela falta de telefonia. Olha só, e será que isso compensa alguma coisa? Qual que é a relevância de tudo isso, não é mesmo? Infelizmente, as pessoas não pensam nos resultados das ações.
E você e o Vanderlei trouxeram para a gente essas imagens que a gente está vendo aí à esquerda da tela, do fogo já chegando ali nas linhas de transmissão. Ainda havia um risco enorme, Abraão, de haver ali um transformador que, se explodisse, podia causar um prejuízo, um dano muito maior ali às casas da região, né? Ah, sim, sem dúvidas nenhuma. Por sorte, o fogo, assim, não vamos dizer sorte, né? Mas o fogo chegou a atingir apenas o cabeamento de telefonia e internet, não chegou a atingir a rede elétrica, porque daí nós estaríamos contando aqui um problema ainda maior ou até mesmo acidentes, já que existem muitas residências aqui neste ponto em que esse fato aconteceu. Abraão, são 4 da manhã agora no horário de Brasília, muita gente chegando a essa hora para acompanhar o SBT News, acordando agora, começando a semana, começando a segunda-feira, hoje 8 de maio. A gente está trazendo para você, ligado aqui no SBT News, esse ônibus que foi incendiado por criminosos em Guarulhos, na Grande São Paulo. Os passageiros foram orientados a descerem, o cobrador e o motorista também. Então, por sorte, não houve vítimas, mas esse ônibus foi completamente destruído e atingiu aí as linhas de internet, o que fez com que toda a população dessa região, da região da Vila Flórida, em Guarulhos, ficasse sem internet. E esses trabalhadores que estão aí no alto de uma escada, a essa hora da manhã, nem raiou o dia ainda, já estão tendo que trabalhar para arcar com esse prejuízo, para minimizar os danos à população da Vila Flórida, em Guarulhos. Abraão, tudo isso, vamos trazer de novo para o pessoal que está chegando agora, tudo isso por conta de uma represália pela morte de um traficante, é isso? Isso, Fernando. Mais cedo, né, neste dia, na verdade, neste domingo, no período da manhã, houve aí uma ocorrência, um desentendimento em que a Polícia Militar foi acionada. Nisso acabou ocorrendo, segundo as informações que chegam, né, apuradas aí pela nossa produção, que chega à nossa equipe, acabou ocorrendo aí uma troca de tiros e nisso um homem foi baleado e morreu. Por isso, agora à noite, populares aqui dessa região acabaram por fazer um protesto aqui neste trecho da Avenida Tiradentes, que é a principal avenida aqui dessa região, e no momento em que eles estavam, né, com a via completamente interditada nos dois sentidos, porque foram colocados objetos e ateado fogo, um grupo viu o ônibus parou um pouco mais acima deste ponto em que ele está e um grupo resolveu ir em direção ao ônibus e nisso o motorista, o cobrador, como você bem já relatou, todos foram obrigados a descer e este bando espalhou o combustível, ateou fogo e quando o fogo se espalhou pelo ônibus, aí sim, todos que estavam envolvidos aí nesse, vamos dizer, nesse protesto, acabaram saindo correndo e deixaram o ônibus em chamas aqui no meio da avenida. É isso, Abraão. Qualquer atualização desse caso, você, por favor, nos chame aqui, ou de qualquer outro caso, você que está aí nas ruas trazendo a notícia na hora em que elas acontecem para o pessoal ligado no SBT News, pode nos chamar aqui. Muito obrigado pelas informações.